Eu quero muito, muito ver isto. O iceberg de jogos perdidos / cancelados. Eu adoro icebergs. Jogos perdidos e cancelados. Não, nós temos de ver, boys. Como assim? Temos de ver. Eu já vou deixar o like. Nós temos de ver. Let's go. Ei. Pog. Isto é com o pinguim? Antes de começar o vídeo, eu quero recomendar pra vocês o Honeygain. Eu já fiz propaganda pra eles 2 vezes e eu posso garantir que são confiáveis e seguros. Eu já tô usando ele há meses e já consegui uma boa grana lá. Enfim, o Honeygain é uma plataforma que vai te dar dinheiro 5. Let's go, bora lá começar. Nós sabemos o que é icebergs, toda a gente sabe o que é icebergs. Chato, eu não posso ver o anúncio porque eu sou alérgico a anúncios. O meu médico disse que se eu vir anúncios eu tenho uma convulsão e morro, ok? Portanto, pela minha saúde, eu não posso ver anúncios. Vamos lá. Isto é música de bully. Half-Life 2 Episódio 3. O primeiro Half-Life foi lançado em 1998 para PC. Era um jogo de tiro em primeira pessoa com temáticas de ficção científica feito na Source Engine, desenvolvida pela Valve. Pela premissa e pela criatividade, o jogo explodiu e foi um sucesso tremendo. Vendo isso, a Valve, que não é boba nem nada, lançou uma sequência, o Half-Life 2, que seria separada em 3 episódios. Em 2004 seria lançado o primeiro episódio, em 2007 o segundo episódio. E o terceiro, bom, a gente não tem nada do terceiro ainda. Ele foi anunciado e já está quase 15 anos sem nada sobre... Nunca vai lançar Half-Life 3, nunca vai lançar Portal 3, foda-se, nunca vai lançar Left 4 Dead 3, até vai, porque já lançou Back 4 Blood, né? Bro, eu quero jogar esse jogo, já pensei em jogar. Lançou Left 4 Dead 3, poggers. Sobre ele. Não o chefe da Valve disse que entendia a frustração dos fãs, mas a empresa realmente enfrentava problemas na época, já que eles tinham que sustentar jogos como CSGO, Dota 2 e TF2. Então a equipe ficava com pouco tempo para desenvolver o jogo. E conforme o tempo foi passando, cada vez mais se tornava menos lucrativo lançar o episódio 3, já que se tratava de gráficos e uma engine antiga. E a Valve então não daria mais continuidade a esse episódio. E assim, com o desenvolvimento da Source 2, a nova engine da Valve, eles lançaram Half-Life Alyx para tentar dar continuidade à série. E pelo visto tá dando bem certo. O jogo ficou bom mesmo. Mas nunca mais ouvimos falar sobre o episódio 3 do Half-Life. Só dá pra jogar com VR, não é? Acho que é só VR. Star Fox para SNES. Star Fox é um jogo fantástico. Aposto que muitos de vocês se lembram do Star Fox 64. E se você não jogou ainda, baixa uma ROM aí e joga. Ou se tiver o console, compra o original mesmo. Enfim, o primeiro Star Fox foi lançado em 1993. E nesse mesmo ano a Nintendo começou a produzir o Star Fox 2 para o SNES. Mas ele foi cancelado quando estava 95% pronto. Mas por quê? Bom, com os melhores hardwares que viriam pro PS1 e pro Sega Saturn, a Nintendo ficou com receio do jogo flopar e ir tudo por água abaixo. Então eles não lançaram o jogo. Porém, como ele já estava quase pronto, algumas ROMs dele foram vazadas e foi possível jogá-lo por emuladores. Mas em 2017, com o lançamento do SNES Classic Edition, surpreendentemente para os fãs, o Star Fox 2 foi lançado oficialmente. Sem contar que, por mais que seja um jogo ultrapassado, na época ele era incrível e inovador, que até inspirou o Star Fox 64, um dos títulos mais incríveis da série. Então, tecnicamente, esse é um jogo cancelado, mas que não necessariamente foi cancelado, até porque ele foi lançado depois. Enfim, eu não sei se ele se enquadra muito nesse iceberg. Sonic Extreme. Esse seria outro jogo do ouriço azul que corre. E esse seria o primeiro jogo 3D da série, num estilo meio parecido com os jogos de 64. Ele provavelmente competiria com Mario 64. Ele sairia pro Sega Saturn, mas foi cancelado em 1997, já que o jogo ele tava com inúmeros problemas. Tinha até casos que ele rodava 5 FPS, literalmente 5 frames por segundo. Além dele ter tido um port rushado pro PC e pro console. E o jogo em si tinha 2 engines principais, uma pro jogo e outra pras batalhas com os bosses. Mas os executivos da Sega gostaram da engine dos bosses e pediram pra aplicar ela no jogo inteiro. E essa engine era parecida com outro jogo do Sonic, o Sonic Team's Night into Dreams. E assim a equipe pegou a source code do Sonic Knight. Porém, um dos criadores do Sonic, o Yuji Naka, pediu pra pararem de usar essa source code. Ele até ameaçou de sair da empresa caso não fizessem isso. E com todo esse caos, o jogo foi cancelado. Já eram 3 anos de desenvolvimento e só dava prejuízo. E por esse jogo, que seria o principal do console não ter saído... Aí, vou ser honesto, ainda bem que cancelaram. O que é isto, mano? Dizem que foi um dos principais motivos pro fracasso do Sega Saturn. Isso foi como se a Nintendo não tivesse lançado Mario 64 pro Nintendo 64. Seria um desastre também. Acho que deu pra pegar a ideia. Pocket Monsters RPG. Esse seria um jogo pro Nintendo 64 DD. Eu já falei sobre o DD várias outras vezes aqui no canal, mas pra quem não sabe o que é, resumindo muito mesmo, seria... Pera, cancelaram qual do Pokémon? Eu já falei sobre ideia. Pocket Monsters RPG. Esse seria um jogo pro Nintendo 64 DD. Eu já falei sobre DD várias outras vezes aqui no canal, mas pra quem não sabe o que é, resumindo muito mesmo, seria uma extensão de Disk Drive pro Nintendo 64, que assim lançaria novos jogos e, entre aspas, DLCs para jogos e o modo online. Enfim, ele foi lançado, mas pela demora e pelo atraso, ele só saiu no Japão e fracassou. Então vários jogos dele nunca saíram, por exemplo, o Mario 64 Multiplayer e até mesmo o Pocket Monsters RPG. Então tá, já sabemos o porquê ele não saiu, mas como seria o jogo? Ele era bom?
ruim? Bom, na verdade a gente não tem nenhum detalhe sobre esse jogo. Nunca nem vimos como ele seria. Ele foi anunciado em 1997 e assim que foi cancelado, um dos devs da Game Freak disse que nenhum jogo de Pokémon RPG deveria sair para um console de mesa. Outro motivo para cancelar o game. E eu concordo bastante, eu acho que um Pokémon de RPG em um console de mesa seria bem ruim, sinceramente. Eu adoro Pokémon, não posso esperar para quando sair o jogo. Acho que é este mês. Conker's Other Bad Day. Conker's Bad Fur Day, Oh, de shit, 64. eu Era ouvi aquele falar jogo deste. bizarro, com palavrão, sangue, coisas bem bizarras, eu acho. There you go. She's all yours. Oh, thanks very much. I'm going in. Wish me luck, fella. Mas é muito Vou passar à frente, bro. What the... Bro, não. Vou passar à frente. sequência que viria para o GameCube, mas foi cancelada Não, após a não, Microsoft não, comprar não, ele e não, fazer um não, port para não, Xbox. Valeu, What the Microsoft. fuck? Mas a gente tem alguns detalhes sobre a premissa do jogo. Segundo a wiki dele, seria mais ou menos assim. Conker teria seguido a gestão mal sucedida como rei. Ele gasta todo o seu dinheiro em cerveja, prostitutas e festas. Eventualmente, ele é lançado na prisão e seu objetivo é escapar da torre mais alta do castelo. Banjo-Tooie. Com o sucesso de Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie, era planejada uma sequência para o GameCube, o Banjo-Tooie. Mas assim que a Rare foi comprada pela Microsoft, era Uf. esperado que o jogo viria para o Xbox. Folha de São Paulo, um jornal a serviço do Brasil. E até teve um trailer dele. Oh! O que top! Parece Pog. Segredo. O que é que eu estou a ver? Vai-te embora. Que trailer é que eu estou a ver, mano? What? Benja está de volta. Uau, Então, foi um bom Banjo-Tooie trailer, não excelente apareceria na trailer. E3 de 2007. Então surgiram rumores que tinha sido cancelado. E sim, ele foi substituído pelo Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Mas ele era muito diferente dos primeiros Banjos que Essa todos bosta amavam. E o aqui. jogo recebeu muitas Isto é Rocket League, mano. críticas negativas e flopou, obviamente. Earthbound 64. Esse seria o terceiro jogo de Oh, Modern. Ele Earthbound. começou a ser feito para o SNES em 1990. Logo foi jogado para o 64, Já ouvi mas falar foi muito. cancelado nos anos 2000. E até teria um Modern 3 para o Game Boy Advance, mas era completamente diferente do Modern que estava sendo feito para o 64, como mostra a imagem, com o de 64 na esquerda e o de GBA na direita. Mas o porquê do jogo ter sido cancelado? Porque ele, após ter sido planejado para o 64, ele foi replanejado para o 64DD, e a gente já sabe o que aconteceu com o DD. Mas a Nintendo não desistiu e voltou a produzir ele para o 64, mas por muitos problemas com o jogo e com o hardware, sem contar que estavam mais focados em desenvolver o GameCube, o Earthbound 64 seria cancelado e só viria uma versão alternativa para o Game Boy Advance. Super Mario 64 2. Esse seria Já eu ouvi falar. o Mario Yeah. 64 pro 64DD, mas a gente não tem muitas informações sobre Não, isto é fake. Acho que isto é fake. Acho eu. ele. Só de que a gente poderia jogar multiplayer, teria o Luigi e o bosque do início do game estaria assim, bem mais completo e bonito, até com umas casinhas de Toad. E provavelmente teria novas Acho que é fases e fake. estrelas, mas como eu já disse, com o fracasso do Eu 64DD, pesquisei bué todos sobre esses isto. jogos e expansões nunca saíram, infelizmente. Eu realmente fiquei curioso Cara, pra é saber real. sobre esse Mario 64 2, mas eu acho que o que mais se Ó, aproxima realidade. dele seria o Mario 64 DS, mas não tem como a gente ter uma ideia completa de como ele seria, infelizmente. Não, mas esse é tipo só um remake. Não, um remaster. Superfície.
Mega Man Legends 3. Todo mundo conhece o Mega Man, ou Rockman, e em 2010 foi planejado sair um novo Mega Man Legends 3 para o 3DS, já que os fãs estavam cobrando muito uma sequência. Mas em novembro de 2010, Inafune, uma das principais referências quando falamos de Mega Man, ele saiu da Capcom nessa época, mas se propôs a continuar no desenvolvimento desse jogo. Porém, a Capcom recusou e deixou só a equipe de desenvolvimento, sem Inafune. E a Capcom também pediu para que os fãs enviassem sugestões de histórias, vilões, personagens, etc. Mas em 2011 eles cancelaram o jogo, e com essa notícia os fãs criaram um grupo, faça um jogo por mim, yo. que traduzindo para português Chato, eu quero aprender a fazer jogos de horror. Alguém quer fazer por mim o jogo? fica os 100 mil para trazer Mega Man Legends 3 de volta. O grupo chegou a quase 30 mil membros em uma semana. O objetivo era bater 100 mil para fazer com que a Capcom tivesse interesse em criar o jogo novamente. Tanto que o próprio Inafune deu suporte ao grupo, mesmo ele não sendo mais da equipe. Ele queria pelo menos poder ajudar os fãs, e até se desculpou por não ter conseguido terminar o projeto dele, que nunca mais iria à tona, e seria abandonado para sempre. South Park, um clone de GTA. A Ubisoft e a BuzzMonkey queriam produzir um título AAA, e assim começaram a fazer um jogo de South Park no estilo de GTA. Um South Park de mundo aberto, que você poderia roubar veículos, brigar com pedestres, etc. O jogo parecia ser bem interessante e sairia pro PS2, Xbox e pro GameCube, mas as duas empresas não estavam acostumadas a criar títulos AAA, títulos de peso, e além disso, tiveram alguns problemas internos, principalmente com um funcionário específico, e todos esses problemas fizeram eles cancelar o jogo. Ainda tem os prototipos do game, mas nada muito completo. DSiWare. Bom, esse não é exatamente um jogo, mas sim o fato de que todos os jogos do DSiWare, que era um lugar para baixar jogos e aplicações do DS, foi fechado em 2017. Então os jogos da DSiWare foram todos para a eShop do 3DS. Mas em janeiro desse ano, 2021, a Nintendo tirou esses jogos da eShop, e os fãs se preocuparam achando que iam fechar a eShop também, já que já pararam de produzir oficialmente o 3DS. Mas graças a Deus não. Os jogos da DSiWare voltaram para a eShop e ela continua viva, por enquanto. Assassin's Creed 3DS. Assassin's Creed Lost Legacy sairia para o Nintendo 3DS. Ele foi anunciado na E3 de 2010. E a premissa seria que o assassino Ezio Auditore de Firenze, desculpa, eu não sei falar esse nome, iria para a cidade de Masyaf e descobriria as origens da Ordem dos Assassinos. Mas o jogo foi cancelado em 2011 e as ideias dele foram para Assassin's Creed Revelations. Eu não achei... Chato, eu sinto que o Assassin's Creed é tipo FIFA. Bro, é tipo, sai um todos os anos, mano. Eu tipo, já nem consigo acompanhar o Assassin's Creed 1, 2, 3, Unity, Black Flag, Revelations, sei lá, deve haver outros qualquer, deve ser tipo Assassin's Creed, sei lá, mano, Metro de Lisboa Edition. Bro, há bués Assassin's Creed, mano. O motivo do porquê cancelaram o game, mas eu chuto Eles que meteram porque o 3DS quantidade não acima tinha de hardware pra qualidade. suportar o Assassin's Mas Creed o primeiro é novo. incrível, Mas sei lá, mas pode a ser qualquer tão outra bom. coisa, só um chute. Dizem que o segundo ainda é melhor. Final Fantasy 64. Na época do NES, a Square e a Nintendo eram aliadas. Os Final Fantasy sempre saíam para os consoles da Nintendo. E então começaram a planejar um Final Fantasy 64 pro Nintendo 64, obviamente. Ele foi anunciado em 1995, mas aos 45 do segundo tempo a Square traiu a Nintendo e foi lançar o jogo exclusivamente pro PlayStation. Os fãs da Nintendo ficaram putaços e o Yamauchi, o chefe da Nintendo na época, jurou que nunca mais seria um Final Fantasy em qualquer console da Nintendo porque eram traidores. Pelo menos era isso que eles pensavam, né? E a Sony, que não é boba nem nada, fechou exclusividade com a Square. Mas essa mudança não foi sem motivo. Na verdade, a Square queria fazer um jogo em disco, por algumas questões de praticidade mesmo, que não dariam pra fazer no cartucho. E pra eles estava ok se o Ultra 64 fosse em CD, mas como sabemos, o 64 foi anunciado que era em cartuchos. Aí a Square migrou pro PS1, mostrando que não foi em si uma traição, só foi uma questão de facilidade no desenvolvimento. Parte em inglês do Pokémon Green. Pocket Monsters foi um dos primeiros jogos de Pokémon a serem lançados. Blue, porém não... Saiu o Pokémon Red e o Blue. E depois saiu a versão Pikachu, nunca saiu o Green para tipo Europa nem Estados Unidos. Foi lançada como Pokémon Red and Blue, que era uma versão melhorada do Green. E então nunca tivemos o Yellow uma já não é uma versão diferente, inglês oficialmente do Green. Bom, tem algumas pessoas que tentam traduzir ele, mas não é nada oficial. Em 2004 lançou o Pokémon Fire Red e Leaf Green para o Game Boy Advance. Eles eram um remake do Green e do Red, mas o Green original nunca teve sua versão em inglês lançada oficialmente. Dragon Ball Z VRVS. Esse era um jogo que foi lançado em 1994 para arcade. E nele você usava sensores de movimento para controlar o personagem. Ele sairia para o 3DO Interactive Multiplayer, que era um console que tinha sido lançado em 1993, mas por ter feito muito pouco sucesso e tido poucas vendas, o jogo do Dragon Ball ficaria apenas nos arcades mesmo. E no console ele teria algumas diferenças, já que era um port, teriam novos bosses, personagens e por aí vai. Donkey Kong Racing. O Donkey Kong Racing seria uma sequência para o Diddy Kong Racing. Ele foi anunciado na E3 de 2001, mas como já sabemos, a Microsoft comprou a Rare em 2002 por 375 milhões de dólares. E como Donkey Kong é propriedade da Nintendo, esse jogo nunca foi finalizado.
Novas raças. Manhunt, segmento BDSM incluído. Bom, eu realmente não achei muita coisa sobre What? Manhunt, segmento Manhunt BDSM incluído. BDSM incluído. Bom, eu realmente não achei muita coisa sobre isso, então se você souber de algo, deixa aí nos comentários. Mas de forma geral, Manhunt é um jogo meio violento da Rockstar, e eu não duvido que tenha Não foi BDSM tipo banido na incluído. Alemanha. E pra você que não sabe o que é isso, vem do inglês Bondage and Discipline, Dominance and Submission. Eu não sei se meu inglês tá errado, mas é isso. E é sobre o quê? Bom, é literalmente sobre um dos parceiros dominar o outro ser submisso, quase que um escravo. É tipo um fetiche sexual das pessoas de dominar e ser dominado, só que levado ao extremo. É uma prática meio bizarra, eu acho. Eu não recomendo vocês a ficarem procurando sobre, mas se quiserem também, o problema é de vocês. Só vou logo avisando que é uma merda. E bom, a única coisa que eu achei foi esse vídeo de Manhunt 2 que tem os caras vestidos nesse estilo do BDSM. Mas também diversas cenas do Manhunt 2 foram retiradas por alguns motivos com a justiça, por violência. Por exemplo, a habilidade de decapitar ou poder castrar os inimigos foram retirados do jogo. Além de que ele recebeu um rating de Adults Only, ou seja, só adultos poderiam jogar esse jogo. Então não duvido que também tenham retirado algo relacionado a BDSM, mas eu não achei nada verídico sobre. Half-Life Dreamcast. Bom, nos anos 2000 foi anunciado um port de Half-Life pro console da SEGA, o Dreamcast, e até teria uma nova campanha para esse port, o Half-Life Blue Shift. E o jogo na beta saiu para algumas análises e recebeu resultados bem mais ou menos, por não ter o online que foi prometido, por lags e freezes e até mesmo um longo tempo de carregamento. E assim em 2001 o Blue Shift saiu pro Half-Life de PC, e 4 dias depois a versão de Dreamcast seria cancelada. Segundo dos devs foi por mudanças nas condições de mercado, porém o jogo já estava completo, e em 2013 vazou uma room e é possível você jogar ele através da Super Mario Wacky World. Esse seria o Super Mario Bros 5, a sequência do World. Ele seria desenvolvido pela Nova Logic para o sistema Philips CDI, e a Philips estava desenvolvendo um periférico que faria o SNES suportar CDs ao invés de só cartuchos. E assim a Nintendo pediu para que eles desenvolvessem o Mario. E em 2 semanas eles fizeram o Wacky World. A Nintendo até se impressionou de quão bom e fluido o jogo estava, mas ele foi infelizmente cancelado pelo CDI não ter vendido muito bem. E a gente tem algumas gameplays disponíveis do jogo bem em sua fase inicial, com alguns inimigos mal programados e tudo no mais básico possível. Jogos do Cartoon Network em Flash. Quem lembra dos jogos Flash? Bom, a Adobe decidiu acabar com esses jogos esse ano. Então, muitos desses jogos se perderam e esses da Cartoon ficaram muito famosos lá pro início dos anos 2000. Sem contar que a própria Cartoon foi removendo esses jogos com o tempo por não trazer muita renda. Muitos jogos foram tirados do ar, como do Dudu e Edu, do Tom e Jerry, do Coragem com o Covarde, da Mansão Foster, das Meninas Superpoderosas e por aí vai. Vamos seguir em frente, eu vou fingir que eu não ouvi o que é que ele disse. O Dudu é do quê? Do Tom e Jerry. Do quê? Jogos com o tempo por não trazer muita renda. Muitos jogos foram tirados do ar, como do Dudu e Edu, do Tom e Jerry, do Coragem com o Covarde, da Mansão Foster, das Meninas Superpoderosas e por aí vai. E apesar de que muitas pessoas salvaram algum desses jogos, tem outros que não eram tão famosos e se perderam para sempre e nunca mais serão jogados. E só ficaram guardados pelas memórias das pessoas. Por que eles traduzem nomes, mano? Isso é tipo Tom e Jerry, seria o quê? Tomás e Geraldo? Tipo, what the fuck? Team Fortress Invasion. Esse era o pré-lançamento do que viríamos a conhecer como TF2, ou Team Fortress 2. Era um jogo de ficção científica com a premissa de uma guerra entre aliens e humanos. Mas o tempo foi passando, algumas coisas foram vazadas e os fãs aguardavam esse título, mas ele foi cancelado, com um dos devs afirmando que o jogo estava complexo. Bro, a comunidade Team Fortress 2 são tipo psicopatas. Tipo, eles esperam tipo 6, 7 anos só para receber um update qualquer, tipo, que é só para tipo ganharem mais dinheiro. Só isso, literalmente, tipo. Eles esperam tipo a vida inteira só para receber tipo um novo chapéu, uma merda assim. São mesmo maltratados eles, os fãs de TF2. Demais pro tempo. Eles só queriam trazer um FPS mais simples e divertido. E assim fizeram aqueles desenhos únicos em forma de cartoon do TF2. E essa ideia antiga foi completamente esquecida e largada. Parte do Garry's Mod para Xbox One. Eu não sei se isso é uma piada ou sei lá, mas realmente não tem nada oficial sobre isso. Não que eu tenha achado, pelo menos. Se vocês souberem de algo, novamente comenta aí. A única coisa que eu achei foi uma galera fazendo petição e Venice Gaming, aí é que top, pedindo pra lançarem um Garry's Mod pro console, principalmente pra PS4 e Xbox One, já que o jogo é praticamente exclusivo pro PC. E na real tem até petições pro jogo no Xbox 360, e até tem os mods e ports feitos pela comunidade, mas como eu disse eu não achei nada oficial. Além de que se não fizeram nada até agora, é bem provável que lancem o port pra consoles da geração passada, não tem muito sentido. Parece que Garry's Mod só vai ficar pra PC mesmo. World of Warcraft Hall of Tortured Souls. Essa é uma sala cancelada do World of Warcraft, porém ela ainda está no jogo e tem várias formas de entrar nela, como bugando
voando dentro da parede ou morrendo e virando um fantasma. Lá dentro Quando tem estás dois, na rua e entre tens aspas, de cagar. quartos chamados Lamaçal do Desespero e o Poço dos Criminosos, onde tem várias pessoas presas por correntes dentro de um poço gigante. É um negócio meio bizarro e provavelmente removeram isso por críticas ou pra não ter o mesmo problema do Manhunt, de virar um jogo apenas pra adultos. Enfim, eu realmente não entendo quase nada de World of Warcraft, tanto é que eu nunca joguei, e eu também não achei muito sobre isso. Então, se você souber de algo ou quiser me corrigir sobre algo que eu disse de errado, sinta-se livre pra comentar. Mas quando eu tava pesquisando sobre isso, eu achei um easter egg no Excel 95, que também tem o nome de Hall of Tortured Souls, que você pode acessar entrando no Excel 95, indo pro número 95 da tabela. Eu sei disto! Aperta Tab, vai em About MS Excel e clica nas teclas Ctrl Alt Shift e clica em Technical Support. E assim você vai entrar nesse, entre aspas, joguinho com Oh, isto é bué spooky. paredes estranhas e uma escada com vários nomes dos criadores do Excel passando. Bro. Subindo essa escada, vendo o painel, se o jogador virar 180 graus e digitar Excel KFA, uma parede na frente da escada vai desaparecer. E seguindo esse caminho, vai ter uma parede com uma imagem de vários funcionários juntos da Excel e uma qualidade horrível e meio perturbadora. Eu não sei porque eles fizeram isso, eu não sei se foi pra zoar, mas é bem Bro, isto é bué assustador. bizarro. E é Hey, bizarro acho ter o mesmo spooky, nome bro. da mesma sala do World of Warcraft. Bro, Não sei se bro. tem algo relacionado entre os dois, eu acho Não, que não, não tem nada mas acho que relacionado. vale citar de qualquer forma. Bro, né? claro que não. Hall of Torture Souls é tipo um nome quase genérico. É tipo a sala das almas torturadas. Yeah. Isso é tipo. Isso é um nome. Mas porquê os criadores têm esse nome, though? Sem contar que Hall of Tortured Souls em português significa Corredor das Almas Torturadas. Então não é algo tão amigável assim, eu diria. Os criadores do Excel levaram chicotes a fazer tipo o programa. Estão a ver, uma chicoteada. Eu meto aí quantas vezes levaste chicotes esta semana. Seu cabrão. Fucking Bill Gates atrás deles. Águas médias. Esse jogo saiu pra PS3, Xbox e PC, e ele tava sendo planejado pra sair pro Wii também, que foi um sucesso de vendas. Ele tava vendendo mais que o Xbox 360 e o PS3, se eu não me Wii? engano foi o Imagina. terceiro console mais vendido da história. Então, Yeah. por que eles não lançaram o jogo logo pra pegar o hype do Wii? Porque o console não era potente? Bom, não é bem assim, o console aguentaria sim. Não, o Wii foi feito para o eSport. Literalmente toda a gente comprou o Wii. Né? Quando saiu, foi para jogar aqueles jogos tipo de desporto. Tipo, jogarem tipo ténis, basquetebol. Tipo, é um dos jogos mais vendidos de todos. Quer dizer, eu acho que era bundled com a... Sim, o jogo. Com a A questão consola. é que o jogo ele nunca passou de só um protótipo. Agora, por que não deram continuidade à ideia, eu realmente não sei e eu não achei nada sobre isso. Halo pra DS. Após o lançamento do GoldenEye Rogue Agent, várias empresas viram que dava pra investir em jogos de FPS no DS. E em 2004 o Halo 2 tinha sido lançado pro Xbox. Então veio a ideia de trazer um Halo pro DS. Seria uma boa ideia, não é? E então a Nintendo fez o protótipo por conta própria e mostrou pra Microsoft, buscando com que eles autorizassem o jogo. Mas como é esperado por estar nesse vídeo, a Microsoft negou e não deu os direitos pra Nintendo. Mas só 2 anos depois que o público veio a conhecer esse protótipo que vazou da Nintendo. Muito triste que a gente nunca viu um Halo pro DS, eu acho que ia ser Foi bem Jorginho interessante. Aventureiro. GTA Peraí, GTA 64, motherfucker. Bro, se está a demorar 10 anos para sair o GTA 6, o GTA 64 é só tipo no ano 4000, puto. Fuck you, mean GTA 64. Este é o Jorginho Aventureiro. Ele vai ficar aqui por um bom tempo, depois vai embora para sempre. Esta é a chance de dizer boa viagem. Fuck you, Jorginho. Vai merda. Eu vi o Jorginho nos Reddits BDSM e essas merdas lá. GTA 64. Ele é sus. Sim, isso mesmo. GTA Ele pra anda a ver Nintendo coisas 64. marotas. Na real seria um port do GTA original de Play 1 pro Nintendo 64. E a gente não tem tantos detalhes assim do game, tirando que teria gráficos melhorados e algumas novas missões. Também além de anunciado pro 64, foi anunciado um pra Sega Saturn também. Mas ele não veio pro Saturn porque foi um fracasso de vendas no ZEUA. Já sobre o 64 eu realmente não sei porque ele não veio. Mas eu chuto que eles gostariam de fazer o jogo em CD e não em cartuchos e por isso abandonaram. Mas é só um chute mesmo, eu realmente não tenho ideia. Ok. Próximo jogo, GTA 6 cancelado. Mean Girls, The Game. No fim do ano de 2008, a 505 What the Games fuck, queria Mean lançar um jogo de Girls? DS. Um jogo chamado Mean Girls, baseado no filme americano de comédia de 2004, chamado, obviamente, Mean Girls. Ele foi anunciado em 2008, mas nunca saiu oficialmente, e muitos consideravam o Lost Media, apesar de que alguns outros afirmavam que tinha saído em alguns varejos na Europa, mas não foi nada confirmado. Até que uma youtuber chamada Bob Dunga disse que tinha uma cópia do jogo e fez uma playthrough inteira do Dunga? jogo. Mas antes Bro, dela como é que conseguir o pode ser jogo, ela esse já nome? tinha feito um documentário sobre tudo isso. Ela já tava procurando esse jogo há meses, gravando diversas coisas sobre, procurando desenvolvedores. Depois de muito tempo sem nada, um ex-funcionário viu todo o esforço dela e deu uma cópia do jogo que ele tinha, mas a cópia não tava funcionando muito bem. Ela tava corrompida.
vida. Então ela decorreu a um programador chamado Tommy Shadow, ou Tomás What das the fuck, Sombras. isso é top. E eles juntos conseguiram botar esse jogo pra funcionar. Claro, tinha alguns glitches, alguns freezes, mas funcionava. Antes jogável do que perdido. Discos Facto. de demo. Essas eram demos de jogos que vinham Bro, eu tenho discos demo da PlayStation 1. Eu tenho discos demo da PlayStation 1. Aliás, eu tenho provavelmente um disco de um demo. Age of Mythology, what the fuck? Eu tenho um disco demo de GTA Zombie version. Versão zombie. Eu tenho um disco demo de GTA Zombie mod. discos antigamente. Era um bom jeito de divulgar o seu jogo, já que antigamente não tinha Steam, essas coisas onde você poderia colocar a demo online para as pessoas baixarem. Então essas demos de disco vendiam bastante em varejos e Grand Theft Auto Vice City Long Night, um modo para Grand Theft Auto recheado de horror e suspense. Vamos ver? GTA Zombie Mod. O demo. Eu nunca experimentei, nunca joguei, nunca tentei, nunca abri. Portanto, fuck yeah. até Ai, em eu já lojas capito oficiais, o que é ou isso, poderiam não. vir em brindes, tipo caixas de cereal, revistas, etc. E provavelmente muitos jogos foram perdidos nisso aí. E o único resquício que prova a existência deles são as demos em disco. Addictinggames.com. Eu nem sei porque isso tá aqui, mas bom, esse é só um site de jogos de Flash. E provavelmente com o fim do Fuck, Flash choca nesse ano, pique, muitos bro. jogos de lá caíram. É tipo do Cartoon Network. Só uns jogos saíram e ficaram perdidos pela eternidade pelo limbo da internet. Nada além disso, nada muito específico. Não que eu saiba, pelo menos. Motherfuckers do YouTube vão dizer que eu perdi o vídeo inteiro só porque saí do PC durante 10 segundos e eu tenho o áudio tão alto que eu posso ficar cego a ouvir e consigo, tipo, do outro lado da casa ouvir o vídeo. Bro, não olhas para a tela! Bora lá. Ruby Dung. Esse aqui eu já tratei no iceberg do Minecraft, mas dando uma recapitulada, Ruby Dung é tipo o beta do beta isto do é Minecraft. O protótipo do protótipo. Ele foi desenvolvido em fevereiro de 2009. Na verdade não era bem assim, o Ruby Dung seria um jogo como Dwarf Fortress, um jogo mais de estratégia, e não como Minecraft, mas ele foi cancelado na pré-alpha. Então alguns dos assets dele Sabe o e que parece? texturas foram pro Parece a dimensão do End, mas com relva. Minecraft. E Notch queria fazer um jogo em primeira pessoa, mas depois que viu que as texturas estavam distorcidas, ele passou um tempo arrumando elas, e nessa época ele conheceu o Infiniminer, que era um jogo de mineração. E assim ele teve a ideia de cancelar o Ruby Dung e criar um novo game a partir do Ruby Dung. E o nome do jogo seria Cave Game, que mais tarde se tornaria o Minecraft. Pokémon Red and Blue cartuchos de eventos. Esses eram cartuchos que você poderia comprar em lojas lá na gringa. Eu não sei se vieram pro Brasil, mas enfim. Que Neles top, você colocaria o cartucho e teria um evento especial que te daria um Pokémon lendário. E o mais raro dos cartuchos eram do Red and Blue, por ser um Pokémon muito antigo, então a gente não tem muitos detalhes disso. Só que um Pokémon viria um Mew, mas tirando isso, nada tão específico. E eles já são considerados cartuchos perdidos, de tão raro que são. Beta Que Build de top. 2004 do Roblox. Bom, essa aqui é bem, como eu posso dizer, Isto não é perdido porque eu já joguei mais ou menos. Não sei se foi o beta, mas foi bem parecido a isto. Acho que foi uma das primeiras pessoas a jogar Roblox. nebulosa. O Roblox antes se chamava GoBlox, quando estava na sua versão alpha. Logo virou Dinoblox e em seguida mudou para Roblox. E as builds mais antigas que a gente Calhar não é acha esta são as de build, 2007, já que as builds de 2006, 2005 e 2004 foram completamente apagadas. Mas apesar da gente não achar as builds de 2006 e 2005, ainda existem vídeos dos devs jogando nelas. E algumas prints da de 2004. Mas a build em si desses 3 anos foram completamente perdidas e a gente nunca vai saber o que tinha nelas. Provavelmente não tem nada demais, só são coisas simples, mas vai saber, né? James Bond para Virtual Boy. Bom, eu não tenho muito o que falar sobre isso, o único detalhe que a gente tem é que seria um jogo de corrida. Mas ele não saiu porque o Virtual Boy flopou 007. totalmente. Outros diversos jogos do Virtual Boy também não vieram, como Mario Kart, entre outros. Então não tem muito mistério nisso. Jogos religiosos no Atari... Bro, eu vou... Bro, porque é que cada vez que eu entro no Discord está o fucking Void a jogar Fortnite, caralho. O Kona deve ter jogado tipo Fortnite na última semana umas 300 horas, puto. Ele deve estar a fazer um vídeo tipo, joguei 1000 partidas no Fortnite, olha no que deu. Atari 2600. Fuck you, mean, o puto. Atari foi um dos primeiros consoles de sucesso no mundo, lá no Nerd! início dos anos 80. E por essa onda de jogos e consoles estarem bem no início... Holy fuck, o ET, puto! Não vou dizer nada. Oh meu Deus, what the fuck? Isto parece o jogo do ET mesmo. Mistério nisso. Jogos religiosos no Atari Não, parece o ET. James Bond? 2600. Ele O enganou-se. Atari foi um Isto parece um jogo do ET, puto.
para o Atari, bro. Eu vi grande vídeo sobre isso do Angry Video Game Os Nerd. primeiros consoles de sucesso no mundo, lá no início dos anos 80. E Shout por out essa onda Angry de Video jogos Game e Nerd, consoles melhor estarem youtuber do bem no mundo. início, não se tinha tanta fiscalização sobre os games, então obviamente muitos jogos bizarros viriam pro console. Mas o Epilepsia? único religioso que eu achei foi um chamado Crossing of the Red Sea, que era um jogo inspirado na história bíblica de Moisés atravessando o Mar Vermelho que foi aberto por Deus, pra salvar o seu povo da escravidão. não E entres assim outra vez queria que nessa desviar merda, das bro. cobras, e é nisso que o jogo se trata. Não, E não. só foram produzidas menos de 100 cópias pro game, se tornando extremamente raro, tendo um de seus cartuchos Eu não vendidos quero por matar os meus subs com 10.400 epilepsia. dólares. Muita grana, né? Mas enfim, 1.400 esse jogo não foi dólares. perdido ou esquecido, ele só é raro. Então eu acho que sim, talvez Bro, o jogo é raro, mas sabem porquê? Porque isto é uma merda e ninguém quer jogar, puto. Raro não significa bom. Foda-se, que merda de jogo, puto. Raro, mas, puto. tenham diversos jogos Como assim, religiosos mano? ou até mesmo satânicos que foram Ninguém quer, rejeitados puto, por serem claro que é pesados raro. demais. Ou talvez nunca venderam, vai saber, né? Earthworld. Esse também seria um jogo pro Atari. Oh meu Deus! Houve um concurso que a Nintendo fez que ia dar prémios a pessoas que conseguissem completar videojogos. Eles lançaram vários jogos ao longo de temporadas. E tipo, o prémio era tipo joias, uma espada de ouro, mano. Tipo uma coroa de ouro. Pog! E foi cancelado o último. Portanto, eu acho que ninguém tem tipo. Eu acho que a pessoa que tem o dono da Atari tem tipo. Acho que é a espada, que é mais rara. Ai, bro, what the fuck? Foi cancelado, mano. Eles recebiam prémios de milhares e milhares por jogarem videojogos. Era tipo enigmas. Era tipo Cellbit enigmas no videojogo e tinhas que codificar merdas. Tinhas tipo. Ai, que top, mano. Porquê é que já não há isso em videojogos, mano? 2600, que foi cancelado por causa da crise do mercado de games de 1983. E essa crise aconteceu principalmente por causa da Atari, que dominava o mercado, e tomou péssimas decisões na época, principalmente com o jogo Alien The Extraterrestre. Esse jogo era Pior jogo inspirado do no mundo. filme Alien, que tinha feito um puta Literalmente o sucesso pior na jogo época. da humanidade. E com isso a Atari rushou um jogo do tema em um mês. E como era esperado, ficou horrível o jogo. E vendeu tão pouco que enterraram as fitas do jogo em um deserto no Novo México. E logo em seguida a empresa faliu e o mercado quebrou. E um dos jogos Pera, isto aqui não as é. fitas do jogo em um deserto no Isto aqui não é uma frame do vídeo do Angry Video Game Nerd? Isto é uma frame. Há um youtuber, um dos melhores youtubers de sempre. Ele fez um filme que foi para os cinemas sobre tipo este jogo, acho eu. Acho que foi sobre isso. E isto é uma frame do vídeo, acho eu. Novo México. E logo em seguida a Angry empresa faliu e o Video mercado Game quebrou. Nerd. E um dos jogos que estavam sendo ET produzidos na época era o Burning Airworld. E ele Sight. seria a sequência dos outros 3 jogos, o Fire World, Waterworld Waterworld e e Earthworld, Earthworld. que eram jogos sobre os 4 elementos. E esse jogo seria inspirado num manuscrito chinês antigo chamado I Ching, mas logo ele foi cancelado. Nintendo World Championship. Bom, essa era uma competição da Nintendo em 1990, onde as pessoas documentário? ganhariam um cartucho Oh, especial shit. para participar de um torneio. E tinham 3 Essa então categorias, a sub-11, a de 12 a 17 e a mais 18. Os vencedores em ordem foram Jeff Hansen na sub-12, Thor Ackerland na 12 a 17 e Robert Whiteman na 18+. Os vencedores ganharam $10.000 cada, um carro conversível Geomet de 1990, uma Pô, televisão de 4 Isto era o melhor flex do mundo. Tu tens um Lamborghini por fazer vídeos de Minecraft, bro. Os vencedores ganharam Olha $10.000 isto. cada, um carro conversível Geomet Tens isto? Tens isto? Por jogares Nintendo World Championship? de 1990, uma televisão de 40 polegadas e um troféu. Já os que perderam ganharam $1.000. Nada mal, né? E esse se tornou um dos cartuchos mais raros do NES, já que só foram feitos para essa primeira competição. Protótipo de Smash no SNES. Bom, sobre um protótipo no SNES eu realmente não achei nada. Até onde eu sei, o Smash começou com um protótipo no Nintendo 64 e veio com o nome inicial de Dragon King The Fighting Game, que seria um jogo de luta entre 4 personagens, e logo tiveram a ideia de incluir personagens já existentes da Nintendo, e assim surgiu o Smash Bros. Mas sobre um protótipo do SNES eu realmente não achei nada, tirando que o próprio criador do Iceberg disse. Um usuário perguntou: protótipo de Smash para SNES? E ele respondeu: confesso que isso foi meio inventado, mas basicamente Masahiro Sakurai, o criador do Smash, fez um jogo similar ao Smash no SNES, que foi cancelado. Acabou de ser um jogo tipo Smash, mas SpongeBob. Com personagens Nickelodeon. Alguém já jogou? Mas serviu de precursor Seria tipo para o um Smash Smash. original. Olha, eu realmente não achei nada sobre isso, nada verossímil ao menos. Talvez ele tenha confundido com o protótipo do Nintendo 64, porque a história é bastante similar. Mas se vocês souberem de algo que envolve Foi bom dar SNES, uma olhadinha digam para aí. você, Arcades Tigres. originais de Foi bom Pong. receber, muito Pong foi um dos obrigado. primeiros jogos de sucesso na história. E por mais que seja simples, ele era bem divertido pra época. E mostrava que o mercado Bem de games tinha divertido. futuro. Porém, as primeiras máquinas de arcade dele são extremamente raras, por terem quase 50 anos. São máquinas que nunca mais vimos. E as mais antigas que temos são muito caras, cerca de $5.000 cada. Mais ou menos uns Bro, 25 mil reais. Imagina pagares $5.000, $25 mil reais
Para tu jogares isto, mano. Tens de ser maluco. Uma grana boa pra uma máquina de um jogo simples como esse. Imagina se fosse 5 mil dólares para seres a primeira pessoa do mundo a jogar GTA. O GTA 6. Que ainda vale a pena. Mas as primeiras são realmente um mistério. A gente não sabe se elas foram descartadas, se estão com colecionadores ou se simplesmente estão abandonadas em algum lugar. Port de Street Fighter para NES. O primeiro Street Fighter de arcade foi planejado para ter um port no Nintendo Entertainment System, ou NES. Mas é muito nebuloso, a gente só sabe da existência desse port por causa de um cara chamado Frank Cifaldi, que encontrou uma screenshot nos arquivos da Capcom. Frank quê? Franks. Da existência desse port por causa de um cara chamado Frank Cifaldi, que Frank se fode. encontrou uma screenshot nos arquivos da Capcom, mas ninguém sabe por que foi cancelado e muito menos temos um port do jogo. Só sabemos da existência dele por causa dessas screenshots, mas a gente não tem nenhuma informação sobre ele. Ok. Essa parte do iceberg ela envolve grupos extremistas e coisas bem pesadas, então se você é muito novo, eu não recomendo que você veja. E YouTube, antes que vocês cancelem o meu vídeo, ele de forma alguma é uma apologia a grupos terroristas ou extremistas, é só um vídeo documentando eles. Beijos, YouTube, não me cancela, por favor. Abismo. ZX Spectrum jogos customizados. Tá, esse é um dos últimos tópicos que são bem Tema sensível e extremista. E aparece o fucking Batman com barriga de cerveja, puta, a andar. Bro, what the fuck é isto, mano? Batman na reforma, mano. Os últimos tópicos são bem de boas e não tem muito o que falar. O ZX Spectrum era um computador de Parece casa de 8 Hotel, bits que foi caralho. desenvolvido em 1982. Ele era programado na linguagem BASIC e era uma Isto é a Hotel, mano. Isto é a Hotel do Batman. linguagem muito fácil para você fazer jogos, etc. Então diversos jogos customizados já devem ter sido feitos para ele, mas que nunca vieram a aparecer ou serem publicados. Mas não tem nada muito Só tá ali o específico, Batman em não que eu criança. saiba pelo menos. São só jogos esquecidos ou nunca publicados. Como eu Bad disse, esse é o Kid. tópico mais tranquilo dessa camada. Agora sim a parada vai ficar boa. Hezbollah Training. Tá, isso é bem bizarro. Os Hezbollah são um partido político islã-libanês e eles têm um exército mais forte do que do próprio Líbano, e são considerados por muitos um grupo terrorista. Os mesmos são financiados pelo Irã e têm muitos voluntários, e assim para crescer seu poderio, não. principalmente com os conflitos com Israel, eles fizeram um site para recrutar mais pessoas jovens, chamado Play and Resist, ou em português, Jogue e Resista. E esse jogo em Flash se consiste em jogar mísseis em Israel, treinar táticas militares e até mesmo simulando um ataque real que eles fizeram em Israel. Mas esses sites e os jogos Flash foram derrubados e perdidos por toda a eternidade. Roleplay Mas de eles também ataque fizeram terrorista, outros dois mano. jogos para PC, um chamado Special Force e outro Special Force 2 Tale of What the the Truthful fuck? Pledge, que significa Special Force 2, o conto da promessa verdadeira, que mostra o conflito entre islãs e judeus na região. E o jogo consta em um soldado de Hezbollah lutando contra soldados de israelitas. E até teve um jogo de celular para Google Play chamado Holy Defense, que era um FPS que constava em lutar contra forças israelitas. Mas tudo isso foi perdido e apagado na internet, já que eram Graças coisas a de Deus. cunho político bem bizarros, então a própria Google Play tirou ou outras autoridades da internet acabaram retirando. Mas Joguem pense lá, naquela este época em que o jogo psicopata. ainda tava na Google Play. Imagina você jovem procurando um jogo de FPS na Google Play e se depara com um jogo chamado Holy Defense, onde você tem que matar israelitas e serve como treinamento militar. Ia ser Oh, bem bizarro, não. não é? Eric Harris Doom.wads. Em 20 de abril de 1900 Não é TOS, não é ban, mas bro, what the fuck? Ei, é demasiado pesado para a live. É só demasiado pesado para a live. Não é ban, não é nada disso, mas é tipo, eu vou meter o Felipe Neto, ok? 1999, dois jovens entram no colégio de Columbine nos Estados Unidos e matam 13 pessoas e ferem 24, além de Sim, ambos porque é muito cometerem pesado. suicídio logo em seguida. O massacre de Columbine foi feito por dois jovens doentios, Eric Harris e Dylan Klebold. É um dos mais famosos massacres da história. Ambos tinham sérios problemas psicológicos, sofriam bullying, tinham depressão e eram fascinados por armas de jogos violentos. Não é desculpa Um deles mesmo. era o Doom, e com investigações policiais descobriram que o Eric Harris tinha vários .wads, que eram mapas modificados de Doom, e muitos deles foram publicados online na época. E um deles Oh, até era não. na escola de Columbine, mas esse nunca foi postado oficialmente. Enfim, existem vários What the .wads que o Eric fuck? Harris tinha feito e que foram perdidos simplesmente. E tem até um vídeo do próprio Eric Bro, malucos estão em todo lado. O Bin Laden era fã de anime. Agora estes conas faziam jogos, mods. O que é o próximo? O próximo terrorista jogava Roblox, é isso? Bro, mostrando um mapa. Se liga aí. That chainsaw, and that's annoying as hell. Let's sprint. Those are some creepy ass trees. isto é só creepy chat, eu não quero vos mostrar. Não vos quero Whatever. mostrar. Go Não inside quero. this building here. Probably see out the windows, shoot out the windows.
That's made me break my keyboard. Someone fucking kills me. What? Ok, não deve ser pior o próximo, para não. Impossível ser pior. Servers de MMO pessoais mortos. Muitos MMOs são fechados com o tempo, ou abandonados Worlds.com. Eu sei isto. Ok, eu sei. Há um site de uma pessoa que ganha dinheiro processando pessoas com as suas. Imagina, eu não vou explicar, não vale a pena. Mas é um site que ainda existe, que foi criado em 1900 e tal, onde dizem que há cultos de Satanás e cenas assim. No roleplay, yeah. pelos seus criadores, deixando apenas os jogadores lá, que continuam Não, muitas é vezes jogando. muita confusão. Um deles é o Worlds.com, Há um documentário sobre isto. que foi abandonado há muito tempo atrás, mas alguns jogadores continuaram lá e foi até descoberto que fizeram um culto lá. E o Nexerlist stalkeia pessoas dentro do jogo e doxa elas na vida real, e é visto como um deus por alguns. Enfim, existem muitos MMOs. Não se preocupem, chato, porque isto aqui é muito. Eu acho que ele está a exagerar, porque isto nunca aconteceu. Tipo, o homem que diz que stalkeia as pessoas é tipo uma pessoa de chill, só está tipo a querer assustar só para o fun. Não há doxing, ok? Pessoas dentro do jogo e doxa Isto é elas um na bocado vida uma real, e é exageração. visto como um deus por alguns. O Severus Enfim, só tá existem morto. muitos MMOs abandonados em que os jogadores criam cultos ou coisas bem bizarras, tipo os cultos esotéricos do Club Penguin. Enfim, se você entrar em algum MMO abandonado, cuidado Bro, que 100% há mais cultos no Roblox e existe Discords no Roblox de cultos. Se vocês querem encontrar coisas assustadoras, no Roblox existe mais. Vão tipo ao Meep City e pesquisem baile de funk. É mais assustador que qualquer coisa neste vídeo. podem ter coisas que você não vai querer ver ou passar. E o Switch? Olha, eu acho que esse é o mais nebuloso e o mais bizarro de todos os tópicos aqui. Eu acho que é o que a gente tem menos informação. Mas basicamente é um Porto. jogo de 1989 de terror, desenvolvido pela Caravina Corporation. E esse jogo ele é bem simples, você pode escolher jogar ou com Guest ou com Porto. Era muito difícil jogar com Guest porque ele era invisível, então as pessoas jogavam com Porto. E nesse jogo você explora uma mina de carvão, que tem alguns zumbis e espíritos, nada demais por enquanto, né? Jogando com a Porto você teria uma jogabilidade mais envolvendo puzzle, enquanto o Guest era o único que atacava inimigos, então seria mais de combate. E o jogo, quando era zerado, ele se deletava do PC do player, fazendo ser um jogo extremamente escasso e difícil de se encontrar, já que também não foi um grande sucesso, e uma das cópias foi vendida aparentemente por 733 mil dólares, quase 4 milhões de reais, para o Yamamoto Ryuichi. Chato, eu vou ser honesto. Sabem o que é que assusta mais? É pessoas que gastam tanto dinheiro por um videojogo. Ei, faz o que tu quiseres com o teu dinheiro. Mas tu és um bocado maluco, mano. És um bocado maluco. E faria uma gameplay completa do jogo e gravaria ela. Mas a gente só tem um vídeo dele chorando. Se liga aí. A gente não sabe o porquê ele chorou, mas na wiki Por que é que ele chorou? Porque gastou 700 mil dólares num jogo de merda. Estás à espera do quê? do jogo fala que tem coisas bem bizarras, como tortura e outras coisas bem pesadas. Além de que esse jogo em si ele tinha uma premissa bem estranha na parte externa, já que só foram produzidas 5 mil cópias do jogo, e todas que eram jogadas eram apagadas, porque segundo os devs a intenção era que se fosse como a realidade, só pudesse ser experimentado uma vez. Sério, Não é tudo que tem TOS, sobre esse mas jogo é bem escasso, bem estranho, para é proteger, muito difícil achar informação as pessoas sobre isso, sensíveis. então se vocês souberem de algo, por favor, deixem aí nos comentários. What the fuck é isto? Deck What the Hunt. Esse é o SCP-4962, que diz que existe um jogo chamado Deck Hunt para NES, onde você teria que atirar em patos. Isto é um SCP? Ele seria uma cópia de má qualidade de um jogo real do NES, o Duck Hunt. Enfim, nesse jogo você usa uma .50 para matar patos. E sempre que um morre, o cachorro pega eles. Mas se você falha no objetivo, aparece essa tela, com o cachorro segurando o pato de forma completamente bizarra e absurda. E na wiki desse SCP é dito que após jogar o jogo e ver esse cachorro, você começa a sonhar com ele. E ele ficará no seu subconsciente para sempre. E muitos relatos dizem que as pessoas após verem isso começam a matar patos e comer eles, como se estivessem possuídos. Bom, eu não preciso nem dizer que é só um SCP e tudo isso é fictício, mas que a história bizarra é. Limpeza étnica. Esse é um FPS criado em 2012 por uma organização. não. Já parece mal. Limpeza étnica. Deve ser um maluco. Já parece mal, chato.
organização supremacista branca chamada National Alliance. E nesse jogo nós controlamos um neonazista e, entre aspas, uma guerra racial. E nesse jogo a gente sai matando pessoas de outras raças que são estereotipadas ao extremo. Por isso o nome do jogo, que em português significa limpeza étnica. E o próprio fundador da organização alegou que o objetivo desse jogo era influenciar jovens brancos a se juntarem à causa. Tanto é que existia um projeto chamado White Law, ou Lei Branca em português, que queria fazer vários jogos racistas, mas foram barrados pelo governo. E esse jogo, pelo menos as mídias físicas dele foram apagadas no mundo. Mas talvez você ainda consiga baixar alguns portes online. Kek Croc. Kek Croc seria um jogo de Sega Genesis em 1993. E ele foi divulgado pela primeira vez no 4chan, que tinha Kek no nome, que é uma risada que usam nos chans normalmente. Bom, esse jogo é mera especulação, não existem provas verídicas da existência dele. E dizem que tinha porte dele pro PC, NES e Game Boy, além de, claro, do Sega Genesis. E esse jogo era horrível, tinha gráficos péssimos, controles horríveis, uma história terrível, parecia um jogo meme mesmo. Nele você controlaria um crocodilo antropomórfico chamado Kek Croc. E seria um jogo de plataforming, basicamente. E até teve esse cara que supostamente achou uma cópia em mídia física, mas não tem como garantir a verosimilidade do vídeo. Apesar de ter algumas runs pra baixar que confirmam que o jogo é horrível. Enfim, a gente não tem como confirmar se esse jogo é real ou não, e se ele não saiu pro Sega Genesis, e também tem a possibilidade dos caras do próprio Chan terem feito ele, de tão ruim que ele é. Pikmin, programação de inteligência artificial com autoconsciência. Pikmin é um jogo de estratégia desenvolvido pela Nintendo. Nele a Nintendo queria fazer uma inteligência artificial que não fosse linear e escolhesse o que fazer e quando fazer. O que seria bem bizarro. Mas o Miyamoto disse que eles poderiam deixar os Pikmins agirem livremente, mas deixariam os players frustrados. Até que a equipe da Nintendo disse que a versão da E3 onde estavam linear estava bem melhor do que essa de autoconsciência. E o Miyamoto replicou: "Vocês estão confundindo melhor com fácil." E isso nos traz vários questionamentos. A gente já sabe que a Nintendo é cheia dessas coisas estranhas envolvendo consciência e controle mental, tipo os controles do Nintendo 64, e agora a autoconsciência nos Pikmins. Apesar de ser só teoria da conspiração, tudo isso é bem bizarro, eu acho. E aqui foi uma pergunta pra vocês que quiserem responder nos comentários. Vocês acham que é possível deixar uma inteligência artificial consciente? E se a gente conseguisse, isso seria bom pra gente e pra ela? Bom, fica aí a pergunta pra quem quiser responder. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um bom dia a todos e falou. Ok. Ok. Acaba assim. Eu adorei este vídeo, eu adorei. Este acho que foi um dos meus favoritos de Iceberg. Eu adoro Iceberg, cenas assim perdidas, cenas assim de terror, medo. Muito poggers. Eu gostei muito de assistir este vídeo.